Você checou as redes sociais dessa pessoa hoje? Seja honesto. Quantas vezes? 3, 5, 10. E o pior, você sabe que não deveria. Você sabe que essa pessoa não merece esse poder sobre você, mas não consegue parar. São 3 da manhã e você está rolando o Instagram dela, vendo as stories, checando quem curtiu as fotos, analisando cada detalhe como um detetive obcecado. E cada vez que você faz isso, você morre um pouco por dentro, porque você sabe a verdade. Enquanto você está preso nela, ela já seguiu em frente, mas tem uma saída, e ela tem 2000 anos. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, enfrentou traições, perdas, decepções que destruiriam qualquer um de nós. E ele deixou um manual exato de como se libertar de qualquer pessoa sem perder sua paz. Nos próximos minutos, você vai aprender as 5 técnicas que ele usava. E no final, vou te dar um exercício de 60 segundos que vai mudar tudo. Mas antes, faz o seguinte: se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim para o vídeo agora, e deixa o like, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você lida com apego emocional. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém admite em público. Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem cadeado, não tem paredes, mas é a mais forte de todas. É quando você dá a alguém o controle da sua paz interior. Pode ser um ex que te deixou, um amor não correspondido, um amigo que te traiu, um familiar manipulador, ou até aquele crush que nem sabe que você existe. E você sabe que está preso porque os sinais são claros. Você acorda e essa pessoa é o primeiro pensamento. Você checa as redes sociais compulsivamente. Você interpreta cada like, cada ausência de like, cada story como uma mensagem secreta para você. Você compara cada pessoa nova com ela. E ninguém chega perto, porque você não está comparando com a pessoa real. Você está comparando com a versão idealizada que você criou na sua cabeça. Você sente raiva e saudade ao mesmo tempo. Quer esquecer, mas não consegue. Quer superar, mas fica remoendo. Quer seguir em frente, mas continua voltando. E cada dia que passa, a prisão fica mais apertada. Sabe o que é mais insano? Essa pessoa provavelmente nem pensa em você. Está vivendo a vida dela, tranquila, enquanto você está aqui se consumindo. Você está dando seu poder, sua energia, sua paz para alguém que nem percebe, ou pior, percebe e não liga. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Os estoicos descobriram algo há 2000 anos que resolve isso. Não em meses, não em anos, em dias, se você aplicar direito. Daqui a pouco vou te contar sobre uma técnica específica que Marco Aurélio usava toda manhã. É tão simples que você vai pensar como eu nunca pensei nisso antes. Mas primeiro, você precisa entender por que você está preso. A razão pela qual você não consegue se desligar é simples. Você está tentando controlar o incontrolável. Pensa comigo. O que você realmente quer quando está obcecado por alguém? Você quer que essa pessoa te ame de volta, ou te respeite, ou te escolha, ou te valorize, ou pelo menos te veja. E aí está o problema. Você não controla nada disso. Existem 2 categorias de coisas na vida. As que dependem de você e as que não dependem. E 90% do seu sofrimento vem de tentar controlar as que não dependem. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, como você responde, onde você coloca sua energia, o que você faz agora. Você não controla o que ela pensa sobre você, se ela vai voltar, quem ela está escolhendo, como ela se sente, o que ela posta nas redes, se ela vai te responder. E cada segundo que você gasta tentando controlar o que ela pensa, você está vazando energia, está dando seu poder para algo que nunca vai estar nas suas mãos. Epicteto era escravo, literalmente acorrentado, mas ele disse algo que muda tudo.
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Traduzindo, o único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente. Nada mais. Então, quando você está sofrendo porque ela não respondeu sua mensagem, porque ela postou foto com outra pessoa, porque ela parece feliz sem você, para, respira e pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, você acabou de identificar onde está vazando seu poder. Olha como isso funciona na prática. Situação. Você manda mensagem, ela demora 6 horas para responder. Reação usual. Ansiedade, paranoia, interpretar 1000 cenários, stalkar para ver se ela estava online, se torturar mentalmente. Reação estoica. Eu não controlo quando ela responde. Eu controlo se envio a mensagem ou não. Enviei. Pronto. Agora minha energia vai para algo que eu controlo. Parece simples? É, mas não é fácil. Porque você foi condicionado a vida inteira a buscar validação externa. A sociedade te ensinou que sua felicidade depende de ser amado, escolhido, validado. Os estoicos te ensinam o oposto. Sua paz depende de você soltar a necessidade dessas coisas. Você não para de querer amor. Você para de precisar de uma pessoa específica para se sentir completo. E quando você entende isso, que você só controla você, nunca o outro, algo mágico acontece. Você começa a se libertar. Agora vou te contar algo pessoal que nunca falei em vídeo. Teve uma época na minha vida que eu estava completamente obcecado por alguém. E quando eu digo obcecado, eu digo que essa pessoa ocupava 80% dos meus pensamentos todo dia. Eu acordava, pensava nela, trabalhava, pensava nela, tentava dormir, adivinha? Pensava nela. Eu checava o WhatsApp a cada 5 minutos esperando mensagem. Analisava cada vírgula das respostas dela procurando sinais de interesse. Criava cenários na minha cabeça sobre como seria se ela me escolhesse. E o pior, ela não era nem 10% do que eu imaginava. Eu tinha construído uma fantasia perfeita na minha cabeça e me apaixonado por essa fantasia, não pela pessoa real. Até que um dia eu li algo de Epicteto que quebrou a ilusão. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Ou seja, não era ela que estava me destruindo, era a história que eu contava sobre ela. A interpretação, o significado que eu dei para cada ação dela. Quando ela demorava para responder, eu interpretava como desinteresse. Quando ela respondia rápido, eu interpretava como sinal de esperança. Quando ela postava foto, eu interpretava cada detalhe, procurando pistas sobre os sentimentos dela. Eu não estava reagindo à pessoa real. Estava reagindo às minhas interpretações sobre a pessoa. E aí está o segundo ensinamento estoico. Você se apaixonou pela imagem, não pela pessoa. O apego emocional não é sobre a outra pessoa. É sobre a versão idealizada que você criou. É sobre a necessidade que você projetou nela. É sobre o que você acha que ela representa. Pensa, você diz que ama essa pessoa, mas você ama ela ou você ama como você se sente quando está com ela? Você ama ela ou você ama a validação que ela te dá? Você ama ela ou você ama a ideia de ser amado de volta? Na maioria dos casos, não é a pessoa, é o que ela representa. Aceitação, validação, preenchimento do vazio interno. E quando você percebe isso, algo muda, porque você entende que não está preso à pessoa. Você está preso à sua interpretação sobre o que perder essa pessoa significa. Voltando para minha história. Quando eu finalmente entendi isso, eu fiz um exercício que mudou tudo. Eu peguei uma folha e dividi em 2 colunas. Coluna 1, quem eu acho que ela é. Coluna 2, quem ela realmente é. Na primeira coluna, perfeita, compreensiva, minha alma gêmea, a pessoa que ia me completar. Na segunda coluna,
Alguém que demonstrava pouco interesse, que me deixava em visto frequentemente, que claramente não estava na mesma vibe que eu mal conhecia de verdade. E foi tipo levar um soco na cara. Eu estava apaixonado por uma ficção, por uma pessoa que existia só na minha cabeça. Em 30 dias de aplicar isso, de separar interpretação de realidade, eu comecei a me libertar. Em 60 dias, eu já não pensava nela compulsivamente. Hoje, ela é só uma memória, uma lição. A pessoa nem mudou. Eu mudei. Minha perspectiva mudou. E foi aí que percebi. Os estoicos estavam absolutamente certos o tempo todo. E tem mais. Tem uma terceira técnica que é ainda mais poderosa. Mas primeiro você precisa fazer algo. Olha, se até aqui você teve pelo menos um insight que valeu a pena, retribui com um like. É literalmente um clique que custa 0 e me ajuda muito a continuar criando isso para você. E agora quero que você faça um exercício comigo. Sério, não é só teoria. Pega uma folha agora ou abre as notas do celular. Escreve 2 colunas. Quem eu acho que essa pessoa é e quem ela realmente é. Seja brutalmente honesto na segunda coluna. Esquece a fantasia, olha os fatos, comportamentos reais, ações concretas, não intenções que você imagina. Faz isso nos próximos 5 minutos e volta para o vídeo. Ou faz depois, mas faz. Porque esse exercício sozinho já vai quebrar 50% da ilusão. Agora vamos para o próximo nível. O terceiro ensinamento estoico sobre desapego é controverso, mas funciona. A cultura moderna te diz: pense positivo, visualize o melhor, manifeste o amor. Os estoicos dizem o oposto: visualize a perda, antecipe o fim, prepare-se para o pior. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. E antes que você ache que é pessimismo, deixa eu te explicar por que isso te liberta. Sêneca escreveu algo brutal. Temos 2 vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. O que ele quis dizer? Enquanto você vive na ilusão de permanência, de que essa pessoa vai ficar para sempre, de que o amor não acaba, de que você tem tempo infinito, você não vive de verdade. Você vive no piloto automático, dando as coisas como garantidas. Mas quando você aceita que tudo é temporário, relacionamentos terminam, pessoas mudam, nada dura para sempre, paradoxalmente, você se liberta. Então faz o seguinte exercício mental. Visualize o pior cenário possível com essa pessoa. Ela nunca mais fala com você. Ela fica com outra pessoa. Ela te esquece completamente. Ela segue em frente e é feliz sem você. Respira fundo. Sente isso. Enfrenta esse medo. E agora pergunta: se isso acontecer, eu vou morrer? Vou deixar de existir? Ou vou continuar vivo, capaz de reconstruir, de encontrar nova felicidade? A resposta óbvia: você vai sobreviver. Vai sofrer, sim, mas vai passar. E você vai estar bem eventualmente. E quando você se prepara mentalmente para o pior, 2 coisas acontecem. Primeiro, se o pior acontecer, você já está preparado. Não te pega de surpresa. Segundo, se algo melhor que o pior acontecer, você fica grato. Tudo vira bônus. Você para de viver no modo de escassez. Preciso dessa pessoa, senão minha vida acaba. E começa a viver no modo de abundância. Eu quero essa pessoa, mas não preciso para estar bem. E, ironicamente, quando você para de precisar, você para de ser desesperado. E quando você para de ser desesperado, você se torna mais atraente. Mas aí já é consequência, não objetivo. O quarto ensinamento é sobre ação, porque até agora você entendeu a teoria. Mas estoicismo não é filosofia de sofá, é filosofia de prática diária. Marco Aurélio tinha o império inteiro para governar. Guerras, traições, crises, mortes. E ainda assim, ele escrevia todo dia no seu diário pessoal, não para publicar, para si mesmo.
lembretes práticos sobre como viver. E ele escreveu algo que resume tudo. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Não é o que acontece com você. É o que você pensa sobre o que acontece. E você tem controle sobre seus pensamentos. Talvez não controle 100%, mas tem mais controle do que imagina. Então aqui está seu protocolo de desapego prático. Dia 1 a 3, distância física e digital. Bloqueie ou silencie essa pessoa em todas as redes sociais. Todas. Instagram, WhatsApp, TikTok, tudo, sem stalking. 0. Delete as conversas antigas. Eu sei que dói. Faça mesmo assim. Você não precisa bloquear para sempre, mas precisa de 30 dias de desintoxicação. Guarde ou descarte fotos, presentes, qualquer coisa física que te lembre dela. Caixa embaixo da cama ou lixo, sem meio termo. Dia 4 a 7, redirecionamento de energia. Cada vez que você sentir vontade de checar as redes sociais dela, você vai fazer uma flexão, ou ler uma página de um livro, ou trabalhar 5 minutos num projeto pessoal. Você tinha energia infinita para stalkar? Ótimo! Agora usa essa mesma energia para construir algo. Sua carreira, seu corpo, sua arte, seu negócio. Qualquer coisa que mova você para frente. Dia 8 a 14. Destruição da fantasia. Todo dia, escreve um defeito real dessa pessoa que você ignorava. Não para ser cruel, para ser realista, para quebrar a idealização. Ela te deixava invisto? Anota. Era egoísta? Anota. Não demonstrava esforço? Anota. Tinha red flags que você ignorava? Anota tudo. Dia 15 a 30. Construção do novo eu. Agora você começa a construir quem você quer ser independente dessa pessoa. Define 3 objetivos que não têm nada a ver com ela. Pode ser fitness, profissional, criativo, espiritual. Algo que te faça acordar com propósito. E trabalha neles todo dia, nem que seja 15 minutos. Porque você precisa de algo maior que a dor para te puxar para frente. E olha, não é linear. Vai ter dias que você vai querer voltar. Vai ter dias que a saudade vai apertar. Vai ter dias que você vai achar que não vale a pena. Mas vai valer. Porque no final desses 30 dias, você vai acordar um dia e perceber: eu não pensei nela hoje. E esse é o dia que você ganha de volta seu poder. E agora, o 5º e último ensinamento. O mais profundo. O que muda tudo quando você realmente absorve. O apego é sofrimento auto-infligido. Deixa eu explicar porque isso não é frio, é libertador. Os budistas e os estoicos concordavam em algo. O sofrimento não vem das coisas, vem do apego às coisas. Do querer que a realidade seja diferente do que é. Você sofre porque quer que ela te ame, mas ela não ama. Você sofre porque quer que ela volte, mas ela não volta. Você sofre porque quer que ela seja diferente, mas ela é quem é. E enquanto você insiste que a realidade deveria ser outra, você sofre, porque você está em guerra com o que é. Marco Aurélio enfrentou traições de seus conselheiros mais próximos. Sua esposa provavelmente o traiu. Seus filhos morreram jovens. Ele governou durante uma pandemia que matou milhões. E ele escreveu: aceite o que vier a ti entrelaçado no tecido do teu destino. Pois o que poderia ser mais adequado para ti? Ele não está dizendo goste do sofrimento. Está dizendo: pare de lutar contra o inevitável. Aceite o que é. E então decida o que fazer com isso. Então, quando essa pessoa que você tanto queria não te escolhe, aceite, não com resignação triste, com sabedoria. Ok, essa pessoa não me quer. Doloroso? Sim. Real? Também. O que fazer agora? Você para de negociar com a realidade, para de viver no e se, para de criar cenários alternativos na sua cabeça. Você olha para a verdade nos olhos e diz: é isso. E agora eu escolho seguir em frente. E tem algo mágico que acontece quando você realmente aceita, não só intelectualmente, mas visceralmente. Você se liberta, porque você para de lutar.
E quando você para de lutar contra o incontrolável, toda aquela energia que você gastava sofrendo, stalkando, remoendo, fantasiando, fica disponível. E você pode usar essa energia para construir a próxima versão de você. Uma versão que não precisa de validação externa, que não desmorona quando não é escolhida, que sabe seu valor independente do que qualquer pessoa pensa. Vou te contar sobre alguém que eu conheci. Vamos chamar de Lucas. Lucas ficou 2 anos preso em alguém. 2 anos checando redes sociais. 2 anos sofrendo. 2 anos desperdiçados, esperando que ela mudasse de ideia. Até que ele finalmente aceitou, não porque queria, mas porque não tinha mais energia para lutar. Ele aplicou exatamente o que te mostrei aqui. Bloqueou ela, redirecionou a energia. Começou a treinar pesado, voltou a estudar, focou na carreira. Em 6 meses, ele estava irreconhecível, não fisicamente só, energeticamente. Tinha uma paz nos olhos que ele não tinha antes, uma confiança, um propósito. E sabe o que aconteceu? Ela voltou. Viu a transformação dele e quis voltar. E ele disse não. Porque ele não era mais a pessoa que precisava dela. Ele não era mais a pessoa que dependia de validação externa. Ele tinha se encontrado no processo de perdê-la. E essa é a verdade que ninguém te conta sobre desapego. Não é sobre esquecer a pessoa. É sobre lembrar de você. Agora quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Qual dessas 5 lições mais mexeu com você? Foi o controle? A idealização, a aceitação, o protocolo prático, o apego como sofrimento? Escreve só o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Quero ver qual ressoou mais. E pode comentar também se você vai fazer o desafio de 30 dias. E olha, se você conhece alguém que está preso em alguém que está sofrendo assim, manda esse vídeo para a pessoa. Porque às vezes a gente precisa ouvir isso de fora para acordar. Então, recapitulando rapidamente. Primeiro, você só controla você, nunca o outro. Pare de lutar batalhas impossíveis. Segundo, você se apaixonou pela fantasia, não pela pessoa real. Destrua a idealização. Terceiro, prepare-se para o pior. Quando você aceita a perda, você se liberta do medo dela. Quarto, conhecimento sem ação é entretenimento. Aplique o protocolo de 30 dias. Quinto, o apego é sofrimento que você escolhe. Aceite o que é e siga em frente. Olha, no fim das contas, desapego emocional não é sobre virar um robô frio. Não é sobre nunca mais amar. Não é sobre se proteger tanto que você não se permite sentir. É sobre entender que você é completo sozinho, que outra pessoa pode adicionar à sua vida, mas não pode completá-la, porque você nunca esteve incompleto. É sobre ter a coragem de soltar o que não serve mais, a sabedoria de aceitar o que é, e a força de seguir em frente mesmo quando dói. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos quanto tempo temos com as pessoas que amamos, mas controlamos completamente como vivemos esse tempo e como lidamos quando esse tempo acaba. Você acabou de aprender em 18 minutos o que os filósofos levaram décadas para entender. Agora vem a parte importante: aplicar. Porque conhecimento que fica só na cabeça é entretenimento. Conhecimento que vira ação é transformação. E você? Você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não quando você se sentir pronto. Agora. Este momento é tudo que você tem. Então, use bem. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago um vídeo novo sobre como aplicar filosofia estoica na vida real. Não teoria de livro. Aplicação prática para problemas reais. E lembra, cada dia que você mente. E o pior é que você nem percebe. Cada vez que você pensa que com sua idade já deveria ter conquistado algo, seu cérebro libera cortisol. Cada vez que você se odeia por descansar,
Você envelhece mais rápido, literalmente. Estudos mostram que pessoas com autocrítica destrutiva têm 40% mais chances de desenvolver ansiedade crônica e perdem, em média, 10 anos de vida saudável. 10 anos. Mas existe uma saída. E ela foi descoberta há 2000 anos por homens que enfrentaram coisas muito piores que você e eu. Eles encontraram paz no meio do caos total. Se você quer que eu continue fazendo conteúdos assim, deixe o seu sinal de positivo agora. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como você se relaciona com você mesmo. E no final, eu tenho um exercício de 60 segundos que você pode fazer hoje e sentir a diferença imediatamente. Note agora o seguinte. Deixe-me te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes essa semana você cancelou um plano porque achou que não merecia descansar antes de terminar tudo? Quantas vezes rolou a rede social às 23 horas comparando sua vida com ex-colegas da escola? Quantas vezes pensou que com sua idade já deveria ter conquistado mais? Quantas vezes recebeu um elogio, mas só conseguiu pensar que poderia ter feito melhor? Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, você está fazendo parte de uma epidemia silenciosa, a epidemia da autocobrança destrutiva. Considere comigo, você acorda e já sente aquele peso no peito. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já começou a lista, dizendo que você não fez isso, que você atrasou aquilo, ou que você deveria ter feito outra coisa. É uma voz interna que transforma cada erro em tragédia, cada pausa em fracasso e cada momento de descanso em culpa. Você trabalha até a exaustão e, quando finalmente para respirar, sente culpa. Você pensa que poderia estar produzindo, crescendo, ou que está desperdiçando tempo. Sabe o que é mais cruel? Você faz isso achando que está se motivando e achando que essa pressão constante vai te levar a algum lugar. Mas a única coisa que essa autocobrança está fazendo é te drenar completamente. Existe um custo invisível que ninguém te conta. Vou te contar uma coisa que a neurociência descobriu recentemente e que é brutal. Quando você vive em estado constante de autocrítica, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça real. Ele não consegue distinguir entre um predador te atacando e você atacando você mesmo. O resultado é cortisol constante, inflamação crônica e sistema imunológico comprometido. Você literalmente envelhece mais rápido quando vive se cobrando. Mas espere, pois piora. Isso não afeta só sua saúde física, seus relacionamentos também sofrem. Porque quando você não se perdoa, você também não perdoa os outros. Quando você se cobra perfeição, você cobra a perfeição de todo mundo ao seu redor. Você se afasta das pessoas que ama, porque no fundo você acha que não merece amor até estar pronto ou até ser suficiente. E tem um paradoxo cruel nisso tudo. Quanto mais você se cobra para fazer mais, menos você realmente faz, porque a paralisia do perfeccionismo te trava. Você não começa projetos porque tem medo de não fazer perfeito e não arrisca porque tem medo de falhar. Então, você fica preso, trabalhando muito, mas progredindo pouco. Você fica exausto, mas vazio, ocupado, mas sem direção. E aquela pergunta não sai da sua cabeça sobre por que você se sente sempre atrasado na vida. A verdade é que você não está atrasado, você está na prisão errada. Uma prisão que você mesmo construiu com barras feitas de palavras como deveria, preciso e tenho que. Você está lutando a batalha errada, mas agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso. Havia um homem que nasceu escravo, literalmente. Seu nome era Epicteto. Ele foi espancado, humilhado e tratado como propriedade. Mas esse homem descobriu algo que o libertou completamente. Não fisicamente, o que levou anos, mas mentalmente ele era mais livre que o imperador. E o que ele descobriu foi isto.
Existem duas categorias de coisas na vida, apenas duas. Primeira categoria, o que depende de você. Segunda categoria, o que não depende de você. Parece óbvio, mas espere, porque 99% das pessoas vivem confundindo essas duas categorias. E essa confusão é a raiz de todo o sofrimento desnecessário. Note o seguinte: o que realmente depende de você? Suas ações, suas escolhas, seus valores, sua resposta às situações, seu esforço, sua intenção e sua perspectiva. Isso você controla 100%. Agora, o que não depende de você? Os resultados finais, a opinião dos outros, o passado, o futuro, o clima, a economia, se vão te promover ou se vão te amar de volta. Você não controla quantas curtidas seu post vai ter ou se algo vai dar certo. Você não controla nada disso. Zero. E aqui está onde tudo muda. Você está gastando 80% da sua energia mental preocupado com coisas da segunda categoria, coisas que você não controla. Você se cobra porque seu projeto não deu o resultado esperado, mas você não controla o resultado. Você só controla o esforço que você coloca nele. Você se sente mal porque alguém te criticou, mas você não controla a opinião dela. Você só controla como você responde a essa crítica. Você se martiriza porque desperdiçou anos da sua vida, mas você não controla o passado. Você só controla o que você faz agora. Foque no que você controla e solte o resto. Entende a diferença? Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época e imperador de Roma, escreveu no seu diário pessoal que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ele disse para você realizar isso e então encontrará força. Ele estava falando exatamente disso. O único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente, seu caráter e suas escolhas. Nada mais. Então, quando você se cobra por coisas que não estão sob seu controle, você está literalmente desperdiçando sua energia vital. Você está tentando mover montanhas com a mente. Imagine um arqueiro. Ele controla 3 coisas: sua postura, sua mira e a força que ele puxa o arco. Ele não controla o vento, a temperatura ou se a flecha vai acertar exatamente o centro do alvo. Se ele ficar obcecado com o vento, ele vai errar. Se ele focar apenas no que ele controla, postura, mira e força, suas chances de acertar multiplicam. Você é o arqueiro. Escolha onde focar. Agora me responda. Onde você está focando sua energia? Certo, agora vamos ao que interessa. Como você aplica isso na prática, na sua vida hoje? Eu vou te dar 5 mudanças de perspectiva que vão transformar completamente como você se relaciona com a autocobrança. Primeira mudança: separe esforço de resultado. Você está se cobrando pelo resultado? Pare agora. Você não controla resultado. Se você enviou 50 currículos e não foi chamado, saiba que você controla a qualidade do currículo e o número de envios, mas não controla quem vai chamar. Cobrar-se pelo resultado é se cobrar pelo incontrolável, e isso é uma insanidade. Nova regra: avalie-se pelo seu esforço, pela sua consistência e pela sua intenção. O resultado é consequência, não é métrica de valor. Se você deu seu melhor com as ferramentas que tinha naquele momento, você fez o suficiente, ponto final. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Você faz uma postagem nas redes sociais. Você controla o conteúdo, a qualidade e quando vai postar. Você não controla quantas curtidas vai ter, quem vai compartilhar ou se vai viralizar. Se você se cobra pelas curtidas, você entregou seu poder para variáveis que você não controla, como algoritmo, tempo e o humor das pessoas naquele dia. Mas se você se avalia pela qualidade do conteúdo, pelo esforço que colocou e pela autenticidade, você mantém seu poder, porque isso sim depende de você. Marco Aurélio comandava exércitos,
Mas ele sabia que controlava a estratégia, o treinamento e a liderança, mas não controlava se iriam vencer. O clima pode mudar, traições podem acontecer e existem variáveis infinitas. Ele focava no que controlava e, paradoxalmente, isso aumentava suas chances de vitória. Você quer resultados melhores? Pare de focar neles. Foque no processo. Os resultados vêm como consequência natural de um processo consistente. Segunda mudança. Sua autocobrança está roubando sua ação. Aqui fica interessante. Você acha que se cobrar te motiva? Eu te digo uma coisa, isso te paralisa. Sabe quando você não começa aquele projeto porque não está bom o suficiente? Isso é a autocobrança te sabotando. Os estoicos tinham um conceito brutal. A ação imperfeita é infinitamente melhor que a perfeição adiada. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas sim que é porque não ousamos que elas são difíceis. Você está esperando estar pronto para começar, mas você nunca vai estar pronto. Ninguém está. Então faça a versão 0.1. Faça de forma ruim, imperfeita ou apenas boa o suficiente por agora, porque a versão 0.1 na rua é melhor que a versão 10.0 na sua cabeça. Ação é maior que perfeição. Deixe-me te contar o que acontece na prática. Você tem uma ideia para um negócio, mas pensa que precisa do logotipo perfeito, do site perfeito e do produto perfeito. Então você passa 6 meses planejando. E aí alguém lança a mesma ideia, de forma imperfeita, mas lançou. Sabe a diferença entre essa pessoa e você? Ela não esperou permissão da perfeição, ela agiu. Epicteto tinha uma máxima poderosa sobre primeiro dizer a si mesmo o que você quer ser, e então fazer o que tem que fazer. Ele não disse para se preparar infinitamente para fazer, ele disse simplesmente para fazer. Preparação infinita é procrastinação disfarçada. Você sabe quantos livros nunca foram escritos porque o autor queria que fossem perfeitos? Quantos negócios nunca saíram do papel? Ou quantos relacionamentos nunca começaram? Infinitos, porque as pessoas confundem perfeccionismo com excelência. Excelência é fazer o melhor possível agora. Perfeccionismo é nunca ser suficiente. Um te move para frente, o outro te mantém preso. Então, qual é o próximo passo? Identifique uma coisa que você está adiando por perfeccionismo, apenas uma. E nas próximas 24 horas, faça a versão suficientemente boa. Não perfeita, apenas suficiente. Envie aquele e-mail, grave aquele vídeo, comece aquele projeto ou marque aquela conversa. 20% de perfeição com 100% de ação vale mais que 100% de perfeição com 0% de ação. Terceira mudança, a armadilha da comparação digital. Note esta estatística. Uma pessoa comum verifica as redes sociais 150 vezes por dia. E em cada verificação existe comparação. Você vê o apartamento novo de alguém, a viagem de outra pessoa, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito ou o sucesso da noite para o dia. E você pensa que deveria estar ali também, mas você está comparando sua vida inteira com os momentos editados dos outros. Marco Aurélio não tinha redes sociais, mas ele tinha a corte romana inteira para se comparar. Ele escreveu que o que não te machuca te torna mais forte, se você não deixar que te machuque. A comparação só te machuca se você permitir e se você der poder a ela. Você não está competindo com ninguém. Nova perspectiva. A única comparação válida é você hoje contra você ontem. Melhorou 1%? É o suficiente. Desafio prático. Passe 7 dias sem abrir redes sociais de inspiração ou sucesso. Substitua por 10 minutos lendo o livro Meditações de Marco Aurélio. Volte aqui nos comentários e conte como foi. Comente aceito se você vai fazer. Quarta mudança. Amor fati. O amor ao destino. Essa aqui é poderosa.
Os estoicos não apenas aceitavam o que acontecia, eles amavam o que acontecia. Amor fati significa não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Espere, como assim amar o sofrimento? Não é isso. É transformar o pensamento de que isso não deveria estar acontecendo para o pensamento de que isso está acontecendo e como eu posso usar isso. Imagine a vida como um rio. Algumas coisas são pedras que bloqueiam o fluxo. Você não pode remover a pedra. Você tem duas escolhas: ficar brigando com a pedra, criando turbulência e se esgotando, ou fluir ao redor dela. A água não luta contra a pedra, ela se adapta. E, eventualmente, com tempo suficiente, a água molda até a pedra. Seja como a água, não seja resistência. Deixe-me te dar um exemplo real. Você perde o emprego. Isso acontece. É um fato consumado. Você tem duas reações possíveis. Reação número 1. A resistência. Você pensa que isso não deveria ter acontecido, que é injusto. Se pergunta por que com você e acha que sua vida acabou. O resultado é que você sofre pela perda do emprego e sofre pela resistência à perda. É um sofrimento duplo. Reação número 2. O amor fati. Você aceita que aconteceu e que não pode mudar, mas decide usar isso. Pensa que talvez esse emprego estivesse te mantendo em uma zona de conforto e que talvez isso seja o empurrão que você precisava para mudar de área, para empreender ou para se requalificar. É a mesma situação, mas com interpretações opostas e resultados completamente diferentes. Marco Aurélio estava constantemente em guerra, lidando com traições, com doenças e com perdas. Mas ele escreveu que o impedimento à ação avança a ação, e que o que fica no caminho se torna o caminho. Ouça de novo: o que fica no caminho se torna o caminho. O obstáculo não é apenas algo para superar, é a ferramenta da transformação. Você não cresce apesar dos obstáculos, você cresce por causa deles. O obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Aplicação prática. Quando algo ruim acontecer hoje, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo com você, pergunte por que isso está acontecendo para você e o que pode aprender. Isso muda tudo. Porque nessa mudança de pergunta, você passa de vítima das circunstâncias para arquiteto da sua resposta. E isso você controla. Quinta mudança: o custo invisível da autocrítica. Esta é talvez a mais importante. Sua autocrítica constante tem um preço que você não vê. Cada pensamento autodepreciativo é uma gota de veneno que você toma voluntariamente. A neurociência moderna comprovou que pensamentos negativos repetidos criam trilhas neurais. Você literalmente reprograma seu cérebro para sofrer mais. Mas tem uma boa notícia: isso funciona nos dois sentidos. Você pode reprogramar para a paz. Você não controla o primeiro pensamento, mas controla o segundo. Epicteto disse algo revolucionário sobre não serem os eventos que perturbam as pessoas, mas sim seus julgamentos sobre eles. Quando você erra algo, o primeiro pensamento pode ser que você é um fracasso. Você não controla esse primeiro pensamento, ele é automático. Mas você controla o segundo pensamento. Ele pode ser que isso não é verdade, que você cometeu um erro, mas não é um erro. Essa distinção é a sua liberdade. Note como isso funciona na prática. Você apresenta um projeto no trabalho e alguém critica. O pensamento automático é que você é incompetente e que todo mundo viu que você é uma fraude. Você não escolheu esse pensamento, ele veio. Mas agora você tem uma escolha. O segundo pensamento pode ter a opção A, da autocrítica, onde você aceita que é incompetente e que sempre falha. Ou pode ter a opção B, a estoica, onde você entende que uma pessoa deu um feedback e que isso não define sua competência. Você se pergunta se pode usar isso para melhorar e entende que isso não significa que você é uma fraude. Mesma situação externa,
Zero mudança no que aconteceu, mas uma mudança total na experiência interna. Entre o primeiro e o segundo pensamento está sua liberdade. Marco Aurélio era constantemente criticado por senadores, generais e cidadãos. Como ele lidava com isso? Ele escreveu que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ele não disse que nossa vida é o que os eventos fazem dela, mas sim nossos pensamentos. Você tem mais poder do que imagina, porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está sua liberdade de escolher como interpretar. E aqui está o exercício mais transformador que você pode fazer. Nos próximos 3 dias, carregue um caderninho pequeno. Toda vez que você tiver um pensamento autodepreciativo, anote. Ao lado, responda uma pergunta sobre se esse pensamento te aproxima ou te afasta dos seus objetivos. Você vai descobrir que 100% deles te afastam, sem exceções. Autocrítica nunca construiu nada, nunca criou nada e nunca melhorou ninguém. O que constrói é a autocompaixão somada à ação direcionada. Você pode ser gentil consigo mesmo e buscar a excelência, pois eles não são opostos, são aliados. Deixe-me ser bem honesto com você, porque eu preciso te contar de onde eu falo isso. Eu nem sempre entendi essas coisas. Teve uma época em que eu era exatamente o oposto. Eu lembro de um período específico da minha vida onde eu acordava às 5 horas da manhã e trabalhava até a meia-noite, 7 dias por semana. Eu achava que se eu parasse, eu estava falhando. Nos finais de semana, eu sentia culpa e pensava que deveria estar produzindo. Eu via o descanso como fraqueza e achava que pessoas bem-sucedidas não descansavam. Eu tinha 26 anos e já sentia que estava atrasado na vida. Olhava pessoas da minha idade que já tinham conquistado mais e me odiava por não estar no mesmo nível. E sabe o que aconteceu? Eu entrei em esgotamento total. Não o tipo de esgotamento que você descansa e melhora, mas o tipo que te apaga completamente. Eu não conseguia sair da cama, não por preguiça, mas por exaustão existencial. Meu corpo literalmente se recusava a continuar. E então veio a parte mais difícil, a culpa de estar esgotado. Eu pensava que era fraco por não aguentar trabalhar direito. Foi nesse fundo do poço que eu me deparei com Marco Aurélio, por acaso ou talvez não. Eu li uma frase que parou minha mente sobre como você sempre tem a opção de não ter opinião. E algo clicou. Eu estava criando meu próprio sofrimento com minhas opiniões sobre mim, com minha interpretação sobre estar atrasado e com minha crença de que descanso era fraqueza. Então eu comecei um experimento. Durante 30 dias, toda vez que eu sentisse autocobrança, eu iria pausar e perguntar se aquilo dependia de mim ou não. Sobre estar atrasado na vida, eu entendi que não dependia de mim, pois atrasado comparado a quem? Era um cronograma fictício que eu inventei. Sobre a ideia de que eu deveria estar mais avançado, entendi que também não dependia de mim, pois era baseado em qual métrica e definida por quem. Os primeiros dias foram horríveis. Toda a fibra do meu ser queria voltar à autocobrança, era um vício. Mas algo começou a mudar de forma pequena e gradual. Em vez de me cobrar por acordar tarde durante a recuperação, eu pensava que meu corpo estava se recuperando e que aquilo era o trabalho agora. Em vez de me odiar por não estar produzindo, eu perguntava se estava fazendo o meu melhor com a energia que eu tinha hoje. Se a resposta fosse sim, era o suficiente. 6 meses depois, eu estava diferente. Não estava perfeito e ainda tinha dias ruins, mas a relação comigo mesmo foi completamente transformada. Hoje eu ainda me pego buscando validação externa e ainda tenho momentos de autocobrança. A diferença é que agora eu reconheço e redireciono. O progresso é melhor que a perfeição. Não sou livre de pensamentos negativos. Sou livre para escolher quais pensamentos seguir. E essa liberdade está disponível para você agora. Certo, chegou a hora.
Eu prometi um exercício prático de 60 segundos e aqui está ele. Exercício sobre controle real. Pause o que estiver fazendo agora e pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular. Faça 2 colunas. Na coluna 1, escreva o que eu controlo 100% hoje. Na coluna 2, escreva o que eu não controlo. Agora pense em qual é a única coisa que está tirando sua paz mental agora e escreva. É ansiedade sobre o futuro? Coluna 2, você não controla. É raiva de algo que alguém fez? Coluna 2, você não controla a ação dela. É culpa sobre o passado? Coluna 2, você não controla o que já passou. É frustração por não ter resultados? Coluna 2, você não controla o resultado. Agora olhe para a coluna 2 e risque mentalmente tudo. Se você não controla, não é seu trabalho se preocupar. Na coluna 1, o que você controla? Suas ações de hoje, seu esforço, sua resposta e sua próxima escolha. Foque aí, apenas aí. Desafio de 7 dias. Toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou raiva, faça uma pergunta sobre se isso está sob seu controle. Se não está, respire fundo e redirecione. Haja no que está sob seu controle. Se está, então haja. Simples assim. Quero que você faça uma coisa agora. Comente aqui embaixo as palavras dia 1, estoico, e volte aqui nos próximos 7 dias para atualizar para dia 2, dia 3, até o dia 7. Vamos criar compromisso juntos e provar que isso funciona. Quem topa? Comente dia 1 agora. E note que se isso fez sentido até aqui e se você sentiu que valeu seu tempo, deixe o seu sinal de positivo. Porque isso me mostra que devo continuar fazendo conteúdos assim. Não é sobre o algoritmo, é sobre saber que tem gente transformando conhecimento em ação real. Então, recapitulando rapidamente. Você não controla resultados, opiniões, passado ou futuro. Só controla suas ações e respostas. A autocobrança não te motiva, ela te paralisa. A comparação digital é comparar sua vida inteira com momentos editados de outras pessoas. O amor fati transforma o não deveria em está acontecendo e como eu uso isso. A autocrítica constante te envelhece e te afasta de quem você quer ser. No fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção e não no piloto automático. E você tem tudo o que precisa para começar, não amanhã e não na segunda-feira, mas agora. Este momento é tudo o que você tem, então use bem. Se esse conteúdo agregou algo para você e se você sente que valeu seu tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana eu trago novos conteúdos sobre